Bem-vindo pessoal, nesse novo vídeo, né? Vídeo número 13 de microcontroladores. Nós vamos falar aqui a respeito de tempos, né? Que é muito importante, que a gente vai usar muito. Existem duas formas de você criar pausas de tempo em um programa, tá? Existe uma forma que é através de instruções. Eu até fiz esse programa aqui, olha, um programinha básico, e nós vamos começar a falar sobre instruções. Como é que você faz uma pausa de tempo num programa com instruções. E tem também com o timer zero, que a gente vai falar depois disso, tá? Muito bem. Acontece assim, olha, o micro o pique é muito rápido, tá? Ele é muito rápido. Então, quando você coloca tensão de alimentação nele, ele sai maluco executando cada instrução dessa, uma atrás da outra. Ele tem o PC, né, o contador de programa, que é incrementado através de pulsos que vêm do clock, e ele vai gerando os endereços de cada instrução, mandando para a CPU, e a CPU vai lá e vai executando cada uma delas muito rápido. Então, não tem como você parar isso daí se não for fazer o quê? Fazer ele trabalhar numa instrução qualquer, fazendo nada, só perdendo tempo naquela instrução. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui onde eu selecionei, o que acontece? O pique vai ficar aqui um tempo pré-definido, né? Pelo meu programa, até o momento que termina. Aí ele volta a executar o programa aqui embaixo, né? Então é isso que a gente vai falar agora, ok? Então o nosso pique trabalha com um clock, tá? Esse clock nada mais é do que um oscilador eletrônico que gera pulsos, tá? Constantes, tá? De níveis lógicos 1 e 0, né? Eu vou colocar aqui, olha, o vídeo para mostrar para vocês. Ele gera pulsos de nível lógico 1, tá? Em sequência vem um nível lógico 0, né? Novamente é outro ciclo e assim vai, tá? No nosso caso, a gente vai usar um clock de 4 MHz, correto? Que é o mais comum. Então, o nosso circuito eletrônico dentro do PIC usa um cristal que nada mais é, isso aqui é o símbolo dele, ó, um cristal, né? Nada mais é que uma pedrinha de cristal mesmo, né? Que quando tem tensão nas extremidades, ele fica vibrando mecanicamente e mantém estáveis esses pulsos aqui, ó, sempre na mesma frequência, né? Correto? Então, isso aqui são um sinal de clock, tá? Agora, só para informar, daqui onde coloquei a bolinha até aqui, isso aqui, o que é? Um período, tá? Metade do tempo fica em nível lógico 1, 5 volts, e a outra metade fica em nível lógico 0, tá? 0 volts. Isso aqui é um período. Agora, veja bem, o nosso pique, ele executa uma instrução para cada 4 ciclos de clock, né? Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Você teria isso aqui, olha, tá? Então o que acontece? O pique precisa do que? De 4 pulsos desse para executar uma instrução. Por exemplo, se eu colocar lá, ó, move literal W0xFF, tá? Ele precisaria desses 4 ciclos, desse tempo, tá? Para executar essa instrução aqui, ó. Isso por quê? Porque a tecnologia, né, a arquitetura que usa o nosso PIC, ela se chama Harvard, né? É uma arquitetura bem assim, ó, ela é bem mais, ela é rápida, né? Ela é feita dessa forma. Eu vou desenhar aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Aqui seria a nossa CPU, tá?
E você teria aqui, olha, a memória de dados. A nossa memória de dados, né? Aquela memória que é volátil, quando desliga a alimentação, ela se apaga. E aqui do lado, você teria o quê? A memória de programa, né? Isso aqui vai ser a arquitetura Harvard, né? O que acontece? Ela tem bus de dados e de endereços, né? No caso aqui, ó, deixa eu fazer direitinho para não ter erro. É bem assim, olha. A gente quer apressar porque tem bastante coisa para falar e atropela o que está falando. Então, o que acontece? A CPU, na arquitetura Harvard, ela tem um bus, tá? De endereços, que é isso aqui, ó, de endereços, tá? E tem um bus de instruções, tá? Que vai na memória de programa. Na memória de dados, ela tem um bus de endereço também e tem um bus do que? De dados, tá? Agora, o que é bus? Bus, o próprio nome já está falando, é um ônibus, né? Então é um caminho, são fios físicos que ligam a CPU à memória de dados e à memória de programa. Então a arquitetura Harvard é isso aqui, ó, tá? Ela é muito rápida, tá? Bem mais rápida do que uma outra arquitetura que existe, tá? Que é a von Neumann, tá? A von Neumann era diferente, porque a von Neumann, eu não sei escrever isso não, Neumann, deve ser assim, ó, von Neumann, né? Ela só tinha o que? Tem a CPU, correto? E tinha a memória de dados e a memória de programa, e só tinha um bus, tá? Onde trafega os dados, tanto os dados de endereço, né? Os dados propriamente dito, né? E as instruções. Então ela tem que mandar, tá? Depois mandar o próximo pacote, né, de endereços, aí tem que mandar os dados, então demorava muito, né? Tá? Apesar que a von Neumann, ela usa um set de instrução elevado, né? Mais de 100 instruções, tá? E é um sistema chamado CISC, né? Que é um set de instruções elevados. Agora, no nossos PICs, né, da Microchip, que usa a arquitetura Harvard, tá? Usa um set de instruções reduzido, né? Reduzido. Por quê? Usa de 33 a 35 instruções só. É meio complicado, porque exige mais do programador, né? Porque ele tem que bolar as instruções de tal forma e exige mais. Porém, é mais fácil de memorizar, né? Ok? Então, a arquitetura Harvard permite também uma coisa chamada assim, ó, pipeline, né? Então, pipeline é o seguinte, ele permite que num ciclo de instrução, tá? Permite executar uma instrução e ao mesmo tempo buscar uma outra instrução para ser executada no próximo ciclo, né? Ciclo de instrução, tá? Ok? Então isso aqui é a pipeline. É muito mais rápido, né? Então aqui vamos ver se a gente consegue explicar direitinho o que acontece. É até fácil da gente entender. Eu vou virar aqui olha como funciona o nosso PIC, quer ver? Você tem nesse recurso pipeline, é bem assim, olha, você tem 4 pulsos de clock, tá? Que é o que vai executar uma instrução. Então vamos dizer que aqui seja uma instrução, valha, move literal W0x00, tá? Então, o que acontece?
Vamos botar outra instrução aqui para ficar certo. Vai, move WF, vamos botar aqui tris A. Vamos fazer algumas instruções aqui, né? Vamos pôr aqui, ó, bank 0, vai, bank 0. Porque tris A está no banco 1, né? Então banco 0 está no porte B, nos portos, né? Nos portes. Então vamos pôr aqui, ó, call, que é uma instrução de chamada, né? De salto. Vamos chamar uma variável aqui de tempo, vai. Por um tempo aqui, ó. Isso aqui é um rótulo, né? O rótulo é uma variável, seria um label, um rótulo, né? Tá certo? Então tá. Aí, o que acontece? Nos primeiros ciclos que é do clock, tá? É um ciclo de instrução, são os 4 ciclos, né? Ele vai fazer o quê? Esse recurso pipeline permite fazer isso. Ele vai buscar essa instrução aqui, olha, tá? Ele vai buscar essa instrução e executar a que estava aqui em cima, tá? Ok? Aí o que acontece? Ele vai buscar, desculpa, vamos fazer direito. Ele executa essa instrução e busca essa aqui, olha. Aí nos próximos 4 ciclos, o que ele faz? Ele executa essa instrução e busca essa aqui de baixo, tá? Ok? Aí nos outros próximos 4 ciclos, ele vai executar essa instrução que ele buscou e vai buscar essa daqui. Agora o que acontece? Aqui, olha, é uma instrução, um mnemônico de salto, ok? Então aqui ele precisa de mais 4 ciclos, tá? Por quê? Ele vai executar essa instrução call e vai precisar de 4 ciclos para buscar aqui, olha, tempo. Então ele precisa de 4, um par, né, de 4 aqui. Então tá, aqui isso ocorre só com instruções de salto, tipo call, né, goto. Tem uma que chama assim BTFSS, né? Ou então BTFCS, né? Salto se for 0, correto? Então, isso aqui são instruções de salto, correto? Então tá bom. Agora vamos fazer o seguinte, deixa eu minimizar aqui. Mas tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês a respeito disso. Então, pessoal, eu tinha que falar mais alguma coisa a respeito, que seria isso aqui, olha. A gente não falou sobre o quanto dura cada instrução, né? Nós sabemos que precisa de 4 ciclos de clock. Mas quanto seria em tempo esses 4 ciclos, né? Então, a gente trabalha com 4 MHz. Isso aqui, 4 MHz, são 4 milhões, tá, de ciclos por segundo, tá? Quanto seria 4 pulsos desse? Que tempo seria? É o que a gente vai tentar mostrar aqui, olha. Eu vou colocar pegar a calculadora. Bom, acontece assim, ó. Se nós temos 4 milhões, vamos por aqui, são 6 zeros, tá certo? 1, 2, 3, 4, isso. Então a gente tem 4 milhões de ciclos por segundo, tá? Se nós a gente precisa de cada 4 ciclos, tá? A gente tem que ter uma instrução, correto? Então vamos dividir isso aqui, ó, por 4. Então quanto vai dar? Olha lá, vai dar 1 MHz. Então 1 MHz seria o quê? É o clock interno da máquina, tá? Seria o clock das instruções, tá ok? Então tá. Agora veja bem, eu tenho 1 segundo, tá?
E eu quero saber quanto vale um ciclo, tá, de clock, ou seja, um pulso, o primeiro pulso a nível 5 e o de nível 0, tá? Então, quanto tempo seria isso, né? Então, a gente tem que fazer o seguinte, olha, dividir isso é um segundo por 4.000, né? 4 milhões. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quanto é que dá. Olha lá. Deu aqui o quê? 250 nanosegundos, tá? Agora, o que acontece? A gente precisa de 4 pulsos desses, porque 250 nanosegundos é um ciclo só, né? E uma instrução precisa de 4 ciclos. Então eu tenho que multiplicar isso por 4. Vamos ver quanto vai dar? Igual a... Então, aqui está mostrando para a gente, ó. Isso aqui é 1 microsegundo. Então, uma instrução, ela leva 1 microsegundo. Tá ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E isso, obviamente, usando um cristal de 4 MHz, tá? Então, e essas instruções de salto, tipo essa aqui, olha, cal, leva 2 microsegundos, tá bom? Então, agora vamos falar aqui sobre esse subprograma nosso aqui, olha, tá? Que é uma rotina de tempo, né? Para fazer o nosso pique perder algum tempo, tá? Dar uma pausa no programa, né? Ele vai ficar fazendo esse programa aqui, ó, esse subprograma, de que forma? Ele vai ficar como num loop, né? Ele vai ficar aqui durante algum tempo. Eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Bom, inicialmente, aqui no início, eu coloquei assim, ó, clear port B. Eu clareei o port B, tá? Eu deixei ele totalmente zerado, tá? Aqui do lado no AT, eu já coloquei todos os registradores, coloquei o port B, tá? Aqui são os registradores de ajuda que eu coloquei aqui em cima, tá? Tempo e ajuda, que estão nesse endereço hexadecimal da memória, tá? De dados, ok? Então vamos voltar lá. Aí o que eu fiz aqui, olha, bit set file status, rp0. Eu coloquei um bit 1 no rp0, no registrador status. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo para onde? Como a gente está trabalhando aqui com o PIC 16F84, tá? Então, eu tô indo aqui para o banco 1, tá? Porque eu estou pondo o nível lógico 1 no RP0. Aqui embaixo, o que eu fiz? Eu movi um literal, que seria esse aqui, ó, em binário, eu movi para W, nosso registrador, tá? Então aqui, o que acontece? Eu coloquei todos os bits, tá? Como entrada, olha, tudo como entrada. E só o bit 7 eu coloquei como saída, ó, tem um 0 aqui, então ele é out, né? Aí eu movi para o tris-B. Eu posicionei as chaves do tris-B de tal forma que todos os bits do RB0 ao RB6 fossem entradas e o RB7 a saída, tá? Aí então aqui em BCF status RP0 eu voltei para o banco 0, porque ó, BCF C é 0, tá? Então eu pus um bit 0 em RP0, aí fui para o banco 0. Aqui então na instrução seguinte eu coloquei um bit. No bit 7 do port B, eu coloquei um nível lógico 1, porque ó, bit 7 file, ó, S é 1, né? Então, o bit 7 do port B ficou com nível lógico 1, ou seja, 5 volts, tá? E agora, aqui na próxima instrução, aí eu fiz o que? Eu chamei da cal um registrador temp, né? Ok?
que é um rótulo, um label, está aqui, olha, tá ok? Essa variável temp aqui. Então eu chamei ela. Então vamos nela. Na nossa rotina de pausar o tempo no micro, né? Inicialmente, o que que eu fiz? Ó, eu clareei tempo. Tempo é um registrador de ajuda que eu criei aqui em cima, né? Que está nesse endereço aqui da memória de dados. Eu clareei ele, que a gente vai usar ele mais tarde, tá? Aí também clareei, deixei todos em zero ajuda, tá? Que é um outro registrador, tá? Que está aqui, ó, nesse endereço 0x0d, tá? Aí eu fiz assim, ó, no próxima instrução, eu movi um literal, que é esse número decimal aqui, ó, tem um pontinho, tá? 100, tá? Eu movi para onde? Para W. Então W ficou com esse conteúdo aqui, ó. É ponto 100, ou seja, em decimal eu vou ter um número 100 ali, tá? Aí eu movi isso daqui para onde? Para F tempo, tá vendo? Então eu movi o W para o registrador F tempo, né? Então tempo ficou com 100, tá? Com conteúdo de 100. Aqui em tempo eu poderia fazer assim, olha. Se eu botar uma vírgula aqui e botar F, eu salvo, tá? No próprio registrador, tá ok? Agora, se eu colocasse assim, ó, W, eu salvaria esse conteúdo no registrador W, tá? Nosso registrador de trabalho. Mas como por default, né, por padrão, é, né, no caso, se não tiver nada aqui, ele já salva no próprio tempo, né? Aqui também eu podia fazer assim, ó, pôr um vírgula e pôr o número 1 aqui, ó. Eu salvaria em tempo, tá? Agora, se eu colocasse 0, ok? Aí eu salvaria em W, ok? Mas como eu já tinha falado, é default, né? Tempo já salvo nele mesmo, tá? Agora aqui, olha o que acontece. Eu tenho aqui uma instrução nova, né? Olha só essa instrução aqui, ó. Tec, né? Decrementa F. F seria o que? Tempo, tá? Salte esse S aqui. Salte se for 0. Esse Z é 0. Então, o que está falando essa instrução aqui? Está dizendo o seguinte, que toda vez que ela for chamada, né, ela vai decrementar tempo, que tem o tempo agora no momento tem o que? Tem 100. Se ela decrementa, o tempo vai ficar em 99. Se decrementar novamente, ela vai ficar em 98, assim sucessivamente. Ela vai tirando uma unidade do conteúdo de tempo. E quando chega a 0, tá? Aqui está dizendo o seguinte, salte. Salte o que? A próxima instrução, tá? Então, se eu decrementar em uma unidade e não tiver 0 lá dentro, né, tiver ainda algum conteúdo, ela vai executar a instrução de baixo, tá? Agora aqui, olha, em coto, que quer dizer vai para, né? Nós temos aqui um negócio, ó. Isso aqui, o que que é? É o símbolo do dólar, né? É o dólar, ó. É dólar menos 1. Então aqui eu estou falando o seguinte, que eu quero que ele vá para a primeira posição. Se eu colocasse aqui, olha, quer ver? Se eu colocasse assim, ó, dólar menos 2, aí ele pularia essa instrução e viria para cá, ó, tá? E se eu colocasse 3, dólar 3, vamos ver. Aí então ele viria aqui, olha, tá? Mas como eu quero que ele venha na primeira posição, eu ponho dólar 1. Agora, e se eu fizesse assim, ó, dólar, em vez de menos, deixa eu colocar aqui, ó, eu pusesse mais, aí já errei, peraí, mas tem que apertar shift, colocasse mais,
Então ele viria aqui, olha, tá? E assim sucessivamente. Ele ia pulando as casas de acordo com o que eu colocar aqui, tá? Então é isso que eu queria falar. Deixa eu pôr menos aqui para não ter problema, tá? E aí aqui tem return, né? Return significa que eu vou voltar da onde eu vim. Se eu partir daqui, ó, cá o tempo, quando eu retornar, eu vou retornar aqui, ó, tá? Tudo bem? Porque esse endereço aqui, ele vai ser armazenado num registrador lá do stack, né? O stack tem 8 níveis. Quando existe uma chamada assim, né? Um salto, esse endereço é guardado no stack. Para que quando se encontre um return, ele vai lá, busca no stack aonde que ele estava, aí ele tem condições de voltar da onde ele partiu, numa posição à frente da onde ele partiu, uma unidade à frente, né? E se tem que tomar cuidado de se usar muito goto, né, instruções de salto, porque o stack tem 8 níveis só. E se ultrapassar desse limite, o programa vai se perder, né? Então tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver como é que funciona isso. Eu vou compilar. Então, vamos ver se está tudo ok. Vim aqui em cima, né? Já está com 26 minutos. Isso aqui vai ficar muito grande. Aqui deu sucesso, tá ok? E tá ficando muito grande mesmo. Tá com 26 minutos. Vamos chegar até meia hora, né? Mais 4 minutos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou animar para vocês verem como é que vai acontecer. Ó, dá uma olhadinha aqui, olha, tá vendo? Olha o que acontece. Eu vou dar uma pausa, né? E eu acho que era melhor a gente começar a fazer um outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Então faz assim, eu faço um outro vídeo dando continuidade a isso que a gente está falando. Eu agradeço, obrigado, tá? E até o próximo vídeo, o vídeo 14.